Que a paz do Senhor Jesus esteja na sua casa, na sua vida e com a sua família. Eu sou a pastora Roseli e eu quero deixar uma palavra do Senhor para o seu coração no dia de hoje. Eu quero pedir para você que você se inscreva no canal para que nós possamos conseguir alcançar o maior número de seguidores. E se você gostar desse vídeo, que você possa compartilhar com as pessoas que você conhece. E que o Senhor nosso Deus possa continuar nos abençoando. A palavra do Senhor para os nossos corações nessa noite está no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 18, que diz assim: Disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? O Senhor Jesus está contando uma parábola, ou seja, uma história, para ilustrar uma situação. Ele começa aqui dizendo que o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O verdadeiro cristão, ele deve perseverar em oração. A parábola está falando para nós que essa mulher, ela era uma viúva e ela tinha uma causa, ela tinha um adversário que a estava importunando. E para que o problema dela fosse resolvido, ela vai até o juiz para que ele entrasse com providência na causa dela. E Jesus usa essa parábola por quê? Porque naquela época era comum que as mulheres, quando ficavam viúvas, elas adquiriam as dívidas dos seus esposos que faleciam. Nós vemos, por exemplo, na parábola da viúva lá em 2 Reis, capítulo 4, que os credores iam levar os filhos dela para pagarem a dívida. Então era comum que as viúvas fossem ao tribunal, fossem diante do juiz para terem as causas delas julgadas, porque as viúvas normalmente não tinham recursos, muitas delas não tinham recursos para pagar as dívidas. Então Jesus pega uma coisa que era comum às pessoas. Eu sempre falo isso, que Jesus, ele usava coisas comuns, coisas do dia a dia, coisas do cotidiano, coisas da terra, para explicar o céu. E aqui Jesus, ele está falando que essa mulher vai diante do juiz, para que ele julgasse a causa dela diante desse adversário que ela tinha. Mas esse homem não fazia questão alguma de julgar a causa dela. Mas um dia ele compreendeu que se ele julgasse logo, ela ia parar de importuná-lo, ela ia parar de ir até ele. Ele não julgou a causa da mulher porque ele teve compaixão, porque ele teve misericórdia, porque ele se identificou com o problema dela. Ele não julgou a causa dela porque ele teve amor, porque ele teve piedade desta mulher. Ele julgou a causa dela porque ele queria se livrar da mulher. E quando Jesus traz para nós, ele começa dizendo o seguinte:
uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Nós temos vivido dias difíceis, dias de incerteza, dias do que nós não sabemos como vai ser o nosso amanhã. Dias em que nós não sabemos o que vai acontecer. Mas a palavra do Senhor está falando para nós que nós precisamos orar sempre e não esmorecer. Não deixar de confiar, não deixar de acreditar, não deixar de esperar no Senhor. Não deixar de termos a convicção de que Ele vai se levantar em nosso favor e Ele vai julgar a nossa causa. Então, durante o seu ministério, Jesus ensinou que seus seguidores precisavam viver em oração. Jesus, ele orava cerca de 6, 8 horas por dia. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, a passagem no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, Jesus ele tinha terminado de sepultar João Batista, ele tinha curado enfermos, ele fez a multiplicação dos pães. Imagina o desgaste físico que Jesus estava. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ele fala para os seus discípulos o seguinte: atravessem para o outro lado, porque eu preciso orar. Jesus estava cansado, fisicamente cansado. Jesus poderia ter entrado no barco e ter ido dormir, ter ido descansar, mas ele mandou que os seus discípulos fossem e ele subiu ao monte e ele foi orar. A palavra do Senhor nos ensina, amados, que nós precisamos orar. Nós não podemos deixar que o cansaço físico, que o cansaço mental, que o cansaço sentimental nos vença no momento da adversidade. O Senhor Jesus, ele sobe no monte e a palavra diz que era no fim da tarde, quando ele sobe no monte, era o comecinho da noite, quando ele começou a orar. E a palavra diz que na terceira vigília, ou seja, entre as 3 e as 6 da manhã, Jesus desce do monte. Jesus passou a noite orando. E quando ele desce do monte, ele vai curar enfermos, ele vai ministrar a palavra. Quando Jesus desce do monte, os seus discípulos estavam no barco, passando por um vento adverso, e Jesus ele acalma aquela tempestade. E ele continua ministrando a palavra, ele continua orando pelas pessoas, curando os enfermos e fazendo a obra do Pai que o enviou. Por mais difícil que esteja o momento para nós, não é momento de esmorecer. A perseverança é necessária. Jesus usa a figura de uma viúva como a personagem central da parábola. Ela tinha um adversário. A Bíblia não fala qual é o adversário dessa mulher. Mas eu quero que você imagine você no lugar dessa viúva. E eu quero que você imagine esse adversário, o problema que você está enfrentando. Talvez o seu adversário seja um problema no seu casamento. Talvez o seu adversário seja o desemprego. Talvez o seu adversário seja um filho na droga, seja um filho enfermo. Nós podemos ter vários adversários, várias situações como adversário. Talvez você não tenha um credor que está batendo na sua porta. Mas eu quero que você coloque-se no lugar desta mulher. Eu quero que você coloque o seu problema nessa noite como o seu adversário, que está importunando você, que muitas vezes não deixa você dormir.
E muitas vezes o não dormir faz com que a gente revire na cama de um lado para o outro, o não dormir faz com que a gente ligue a televisão e assista um filme, mas muitas vezes não faz com que a gente dobre os joelhos para orar. Quando Jesus compara a importância da perseverança na oração com a insistência da viúva desamparada, ele está falando de algo que era comum para os seus ouvintes. E eu quero que você entenda que isso pode ser comum. E quando ele faz o contraste entre o juiz terreno que julgou a causa da viúva e o juiz celestial que julga a causa de seus filhos, ele torna isso muito profundo. Jesus fala que o juiz ele era iníquo, ele julgou a causa da mulher para poder se livrar dela. Mas quando ele compara, ele fala assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? O Senhor, Ele defende a nossa causa, não porque Ele não quer mais que a gente importune Ele com as nossas orações. O Senhor, Ele defende a nossa causa, não é porque Ele não quer mais ouvir as nossas orações e o nosso clamor, mas o Senhor, Ele defende a nossa causa porque Ele nos ama. O último versículo diz assim, digo-vos que depressa Ele fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ele está fazendo uma pergunta para nós. Jesus está falando que o nosso Deus, Ele, ainda que pareça que Ele está demorando para entrar com a providência nas nossas vidas, o Senhor não tarda. Ele faz todas as coisas na hora certa. E eu quero perguntar para você, como está a sua fé? O que você começou pedindo ao Senhor, o que você orava, você esperou receber das mãos do Senhor? Ou você desistiu porque parecia que estava demorando demais para você receber? Às vezes nós vamos orar de manhã e o Senhor vai nos responder à tarde. Às vezes nós vamos orar uma semana e o Senhor vai nos responder. Às vezes nós vamos orar um mês, um ano, 2, 3. O que nós não podemos é perder a nossa fé, porque enquanto o Senhor se prepara para julgar a nossa causa, Ele nos prepara para receber o julgamento. Enquanto o Senhor prepara algo sobrenatural para as nossas vidas, Ele nos prepara para receber esse algo sobrenatural. Quando Jesus vier para buscar a sua igreja, e nós temos visto todos os dias os sinais da vinda do Filho de Deus. Nós temos visto todos os dias os sinais da vinda de Jesus. A sua fé hoje é a mesma de quando você conheceu Jesus? É a mesma de quando você entregou sua vida para Jesus? É a mesma fé de quando você se converteu? O Senhor está perguntando hoje para nós se a nossa fé continua sendo a mesma. Se nós continuamos confiando nele, acreditando nele e esperando nele. A perseverança traz resposta. Jesus garante que o Pai Celestial sempre responderá à oração do seu povo. Esta resposta, porém, pode até parecer tardia, mas ela ocorre no tempo exato determinado por Deus. Além disso, nem sempre a resposta vem da maneira que a gente gostaria, mas sempre vem conforme o propósito de Deus e o seu cuidado especial para aqueles que clamam a Ele. Talvez a resposta não seja aquilo que nós queremos ouvir, mas é aquilo que Deus tem para nós.
Talvez a resposta do Senhor não é algo que agradou o nosso coração, mas o importante é estar dentro do propósito dele para nós. Como é que eu aplico tudo isso de oração na minha vida? A palavra do Senhor fala no Evangelho de Lucas, um pouquinho antes daquilo que nós lemos. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 9 e 10, fala assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscar e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Pedir significa, eu estou falando do dicionário. Pedir significa solicitar insistentemente, suplicar e implorar. Buscar significa esforçar-se por achar. Bater significa aplicar pancadas. Agora vamos para a segunda parte. Dar-se-vos-á significa lhe será concedido. Achareis significa encontrar. Abrir-se-vos-á significa cessar o estado de fechado. Então, o que eu aprendo? Pedir, se eu peço, me será concedido. Se eu busco, eu vou encontrar. E se eu bato, vai cessar o estado de fechado, ou seja, vai se abrir para mim. Uma vida de oração é feita de pedido, oração, busca, oração até encontrar ou até Deus ouvir, abertura, resposta da oração. Nós não podemos desistir de orar. Nós oramos e o Senhor não responde no tempo que a gente quer, a gente desiste de pedir, desiste de orar. A gente fala: ó Senhor, entreguei na sua mão, e não oramos mais. Nós não podemos esmorecer diante da adversidade, nós não podemos esmorecer diante dos problemas. Nós somos seres humanos, a gente se entristece, a gente chora, a gente muitas vezes acha que não vai ter saída, mas nós não podemos permanecer nesse estado. Nós não podemos esmorecer, nós não podemos desistir, não podemos desanimar, não podemos entregar os pontos, porque a palavra diz o dever de orar sempre e nunca esmorecer. A persistência na oração estimula a estabilidade e previne contra o desânimo da espera, e nos ajuda a criar e fortalecer a nossa fé. A oração é para isso, para estabelecermos um relacionamento com o Senhor. A oração é para prevenir que o desânimo não tome conta das nossas vidas, para que nós possamos esperar a resposta do Senhor e fortalecer a nossa fé. Como eu disse no último versículo, quando vier o Filho do Homem de Deus, achará porventura fé na terra? Que quando o Senhor vier nos buscar, Ele encontre em mim e Ele encontre em você uma fé inabalável. Que o Senhor possa encontrar em nós uma fé inabalável. E que você, mulher, não desista. Nós estamos aprendendo com mulheres da Bíblia, que passaram por situações que talvez nós também estamos passando, mas que elas não desistiram. Essa mulher foi muitas vezes para o juiz dizer que ela estava importunando. Imagina quantas vezes essa mulher foi até ele. Mas ela não desistiu até ter a causa dela julgada, até ter o problema dela resolvido. Eu quero dizer para você nessa noite, não desista. Eu quero dizer para você através desse vídeo, não desista. Continue orando até o Senhor responder a sua oração, até o seu problema ser resolvido, até o Senhor trazer resposta para você. Não desista, não desanime, não cesse de orar.
Não pare de buscar o Senhor, não pare de confiar no Senhor, não pare de colocar nele a sua confiança, o seu coração, não pare de clamar, de suplicar, de implorar, não pare de estar aos pés do Senhor Jesus, esperando com paciência nele, porque ele traz resposta para as nossas orações. Continue pedindo, continue buscando e continue batendo, que uma hora o Senhor, o nosso Redentor que vive, se levantará em nosso favor e vai trazer resposta para a minha vida e para a sua vida. Eu quero encorajar você, mulher, nesta noite, a não desistir. Continue firme, continue perseverando, que a resposta do Senhor vai vir sobre a sua vida em nome de Jesus. Mulheres da Bíblia que inspiram a mim e inspiram a você a não desistir, não desanimar e não esmorecer. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Senhor, eu te dou graças por essa palavra, Senhor Deus, que o Senhor trouxe para os nossos corações. Nos ajude, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar. Aqueles dias, Senhor Deus, que nós não temos vontade de orar. Aqueles dias, Senhor Deus, que nós não temos vontade de pedir, não temos vontade de ir aos Teus pés. Que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar. Que o Teu Espírito Santo possa nos fortalecer, nos estimular, nos capacitar. Que o Teu Espírito Santo possa continuar intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis e nos ajudando a estar na Tua presença. Senhor, quantos adversários essas mulheres têm enfrentado? Eu não sei quais são eles, mas o Senhor sabe. E cada uma delas, Senhor Deus, amado Pai, nessa hora, tem colocado esse adversário diante do Senhor. Um casamento difícil, filhos, Senhor Deus, desemprego, dívidas para pagar. Os nossos adversários podem ter muitos nomes. Enfermidade. O nosso adversário pode ser o pecado, pode ser a tristeza, pode ser a depressão, pode ser a opressão, Senhor Deus, que essas mulheres têm enfrentado. Mas nós sabemos que o Senhor é suficiente nas nossas vidas e que o Senhor pode responder às nossas orações. Nos ajuda, Senhor Deus, a clamar até que o Senhor responda, ainda que a resposta não seja a que nós queremos ouvir, mas que nós possamos compreender que a sua resposta sempre vai ser aquilo que está dentro do teu propósito, sempre vai ser o que está dentro dos teus planos, sempre vai ser aquilo, Senhor Deus, amado Pai, que está no seu coração para as nossas vidas. Porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. E se aquilo que nós estamos pedindo, Senhor, não é o que o Senhor tem de melhor para nós, o Senhor vai trazer paz para os nossos corações. A tua resposta virá, Senhor Deus, e nós cremos. E vamos continuar firmes, confiando no Senhor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Que você possa confiar no Senhor e no seu eterno amor, e que nenhum adversário venha abalar a sua fé diante do eterno Deus. Deus abençoe você, minha irmã, que nessa noite teve a oportunidade, neste dia, de receber uma porção da palavra do Senhor para o seu coração e para a sua vida. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam receber a porção da palavra do Senhor. Em nome de Jesus, um beijo no seu coração e que o Senhor te dê graça para passar pela adversidade, glorificando o nome dele e esperando nele, porque ele vai trazer resposta para a sua oração.